Queridos, nós começamos domingo passado a falar sobre esse tema e vamos continuar e concluir hoje. E o tema é os hábitos que revigoram o amor, um desafio para revolucionar a sua vida. Quem está no desafio de 91 dias aí? Levanta a mão. Bastante gente, amém. Lá no grupo lá do WhatsApp tem acho que quase 200 pessoas lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei, não contei mais, depois que passou das 160 eu parei de contar. Queridos, domingo passado eu iniciei fazendo a seguinte pergunta. Eu perguntei: você é capaz de morrer pelos seus filhos? E assim como eu tenho certeza que a maioria dos presentes que têm filhos responderam que sim, é claro. Sim, e eu acredito com certeza que a maioria dos pais não precisa ser um super pai, uma super mãe para ser capaz de dar a vida para os filhos. Se você estiver numa situação em que esteja a sua vida ou a vida do seu filho, provavelmente você vai dar a sua vida, vai preferir que o seu filho viva do que você. Isso é uma atitude instintiva de um pai e de uma mãe normal, que ama, sem precisar ser um super-homem, nem uma mulher maravilha. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta, a segunda pergunta no domingo passado, e a pergunta é: você é capaz de viver pelos seus filhos? E aí essa é a pergunta que derrubou muita gente, inclusive eu. Então eu sei que você é capaz de morrer pelos seus filhos, mas você é capaz de viver pelos seus filhos. E quando nós dizemos é capaz de viver, em que sentido é isso? Porque aparentemente é claro que eu sou capaz de viver pelos meus filhos, mas quando nós perguntamos isso é no sentido de estar disposto a viver por eles, significa estar disposto a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para prolongar os seus dias, a fim de dar mais tempo para eles, de estar mais tempo com eles. Isso inclui, nós vimos, isso inclui estar disposto a cuidar da nossa saúde, estar disposto a fazer uma reeducação alimentar, não é passar fome, mas é fazer uma reeducação alimentar, estar disposto a perder peso, estar disposto a fazer exercícios, uma caminhada pelo menos, e não negligenciar o descanso. Essas são algumas coisas que temos que estar dispostos a fazer se nós de fato queremos dizer sim para essa pergunta. Sim, estou disposto a viver pelos meus filhos. Estou disposto a fazer de tudo para estar mais tempo e por um longo período com os meus filhos. Mas eu lembro de outra pergunta que eu fiz e foi: por que nós nos esforçaríamos para viver mais tempo numa terra, num mundo cheio de dor e sofrimento e tragédias como esse mundo em que nós vivemos? E a resposta é: a única coisa justificável para um crente em Jesus desejar viver mais tempo nesse mundo é o amor. Essa é a única razão para que pessoas que já conheceram a Cristo e que já foram salvos pela misericórdia e graça de Deus desejem continuar nesse mundo, desejem prolongar os seus dias nesse mundo. A única razão justificável é o amor. Amor por quem? Amor pelos nossos cônjuges, amor pelos nossos filhos, amor pelos nossos pais, amor pelos perdidos que ainda temos que alcançar, que ainda não conhecem Jesus, amor por aqueles que fazem parte da família de Deus, em quem nós cuidamos e ajudamos na caminhada cristã. E o apóstolo Paulo teve exatamente esse sentimento. Ele gostaria de partir, ele gostaria de logo estar com Cristo, mas por causa dos seus discípulos, por causa daqueles que ele liderava, que ele cuidava, ele decide permanecer. Ele diz: é melhor que eu fique. Filipenses capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25, o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz: estou pressionado dos dois lados, desejo partir. Esse partir aqui é morrer. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, ou seja, muito melhor do que viver nesse mundo. Contudo,
é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então veja, assim como eu, Paulo, queria partir, ele queria estar com Cristo, ele via com clareza a realidade da eternidade, mas quando ele olhava para aqueles que estavam aqui, aqueles que ainda precisavam da ajuda dele, ele diz: não, por causa de vocês é necessário que eu fique, e eu sinto que vou ficar por causa de vocês, para ajudá-los no seu progresso, para ajudar vocês, para estar com vocês e ajudá-los nessa caminhada. Querido, querer viver mais ou se esforçar para viver mais aqui neste mundo, apenas para possuir mais coisas ou para ter sucesso profissional ou adquirir fama, é loucura, é perda de tempo, pois dessa vida nós nada poderemos levar a não ser as pessoas que nós ganharmos para Jesus. Então a única razão justificável para um discípulo de Jesus querer permanecer mais tempo, se esforçar para cuidar de sua saúde, para estar mais tempo aqui, a única razão justificável é o amor. Amor pelo próximo, amor pelos seus, amor pela sua família. Então, por isso nós lançamos o desafio de 91 dias no domingo passado, e o desafio é: estou disposto a viver. Tem até uma tela aí, ok. Estou disposto a viver. E aí quem quis entrou nesse desafio. Se você não entrou, você pode entrar e fazer os seus 91 dias, ou entrar e acompanhar a turma até o final. Mas esse desafio é para desenvolvermos durante esse tempo hábitos que nos revigorem fisicamente, por enquanto, né, que foi o que a gente viu, fisicamente, para termos mais energia. Para quê? Para passarmos mais tempo e nos dedicarmos mais a quem? As pessoas que amamos. Então o desafio de 91 dias que nós lançamos não é um desafio fit, não se trata disso, não é um desafio de beleza, não é um desafio de fisiculturismo, não, os 91 dias é um desafio de amor. Essa é a intenção. Não percam o alvo de vista, não percam o propósito de vista, não mudem a razão de ser desse desafio. Nós queremos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso espírito, por causa das pessoas que nós amamos, para estar mais tempo com elas e ter mais energia para amá-las mais por mais tempo. Queridos, nós não queremos fazer esse desafio para ficarmos nos exibindo no Instagram. Não é esse o objetivo. O objetivo é para amarmos mais por mais tempo. E por que nós precisamos fazer isso? Porque o amor não é algo apenas que se sente, ou o amor é algo apenas que se diz. Assim seria muito fácil, você não precisava de muito esforço. Mas o amor é principalmente o que nós fazemos em relação às outras pessoas. Olha só o que Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, sendo só a parte A do versículo 5. Jesus falando para a igreja, ele diz assim: contra você, ele está falando para a igreja, ou seja, está falando para os irmãos, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Observe, o problema é que eles abandonaram o primeiro amor. Aí ele vai dar instrução agora: lembre-se de onde caiu, lembre-se onde é que você abandonou o primeiro amor, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Olha o que eu quero destacar aqui, parece que esse texto não tem nada a ver, mas olha o que eu quero destacar aqui. Veja que quando Jesus manda a igreja voltar ao primeiro amor, ele não diz: voltem a sentir o que vocês sentiam antes. Ele não diz: voltem a dizer o que vocês diziam antes. Mas ele diz: voltem a fazer o que vocês faziam antes.
Então, observe que voltar ao amor e viver o amor tem a ver com fazer e não com sentir. Tem a ver com fazer e não com dizer. E aqui você sabe que Jesus estava falando das boas obras. O que são boas obras? São ações boas em relação às pessoas que estão à sua volta. Então, querido, amar é a disposição de uma pessoa para proteger, cuidar, atender às necessidades, interesses e bem-estar de outra pessoa. Amar é ser justo, misericordioso, prestativo, generoso, atencioso, cordial com as outras pessoas. Querido, amar é levantar no meio da noite e ajudar um filho que está doente, mesmo quando todas as partes do seu corpo dizem para você ignorar e voltar a dormir. Amar é você ser paciente com o seu marido ou com a sua esposa, quando eles estão sendo irritantes e teimosos, e tudo que você queria era xingar, mas você é paciente. Amar é dar ao outro a sua atenção, o melhor do seu tempo. Isso é amar. Amar é uma escolha, é uma ação. É por isso que amar é tão exaustivo. É por isso que amar exige energia de nossa parte. Amar dá muito trabalho e consome muita energia, porque amar é isso, é fazer, é como você age, é como você se comporta em relação às pessoas. Por isso que se estivermos fisicamente esgotados, ou emocionalmente abalados, ou espiritualmente enfraquecidos, nós perdemos a capacidade de amar as pessoas à nossa volta. E onde nós podemos conseguir essa força necessária, a energia e a disposição necessária para amar mais por mais tempo? O segredo do amor intenso e duradouro, não só intenso, mas duradouro, não só duradouro, mas intenso. O segredo do amor intenso e duradouro está em aprendermos a desenvolver hábitos. E o que são hábitos? São coisas que nós fazemos no dia a dia automaticamente, já fazemos naturalmente. Aprendermos a desenvolver hábitos que nos revigorem, nos reabasteçam nas 3 principais áreas da nossa vida: a área física, emocional e espiritual. Porque se você não estiver bem nessas 3 áreas, você perde a sua capacidade de amar. Então o segredo do amor intenso e duradouro está em desenvolvermos hábitos que revigoram o amor. Desenvolvermos hábitos que nos revigoram na área física, emocional e espiritual. Essas 3 áreas influenciam diretamente a nossa capacidade de amar as pessoas. Domingo passado falamos dos hábitos que nos revigoram fisicamente. Falamos sobre a boa alimentação, falamos sobre os exercícios e falamos sobre o descanso. E eu deixei claro, esses hábitos são coisas que eu ainda não praticava, mas que junto com vocês estou me colocando numa situação de praticar. Essa semana, na verdade eu já tinha começado antes de falar para vocês, né, os 91 dias para mim estão sendo mais cumpridos, eu já estou no 13º dia. E quando eu comecei no dia 1º, e eu estava com 106,8 kg. Eu acho que eu nunca tinha chegado a tantos quilos. Pelo menos eu não tinha me pesado, tinha visto tantos quilos, eu me assustei, né? E hoje pela manhã, quando eu me pesei, eu estava com 102,500. Então, botando aí um desconto aí, eu acho que eu já perdi, na pior das hipóteses, vou dar uma quebrada aí, já perdi aí uns 3,5 kg na pior das hipóteses. Porque tem a hora que você comeu, tal, uma coisa. Então, se eu levar o pé da risca, já vai mais de 4 quilos. Vou botar uns 3,5 kg aí, porque sempre tem uma diferençazinha do horário que a gente se alimentou ou não. Está faltando eu ser mais rigoroso nos exercícios. E aí eu estou com um plano, não vou divulgar hoje ainda não, mas eu acho que próxima semana vocês já vão ficar sabendo. Mas nós falamos sobre esses hábitos,
que nos revigorem fisicamente, para que tenhamos mais energia, para que possamos dar mais atenção aos nossos familiares e às pessoas que estão à nossa volta. E também para que possamos ter mais vida para compartilhar com eles, estar presente durante mais tempo. Não é à toa que aquela imagem que eu escolhi para o desafio, eu escolho viver, ali é um ancião com uma criança, ali é um avô com o seu neto. Bem, para que eu veja os meus netos, para que eu brinque com eles, eu preciso levar esse desafio a sério. Hoje eu quero falar dos hábitos que nos revigoram nas outras duas áreas que eu ainda não falei, na área emocional e na área espiritual. E nós vamos começar agora falando sobre a área emocional. Querido, quando o meu tanque emocional, imagina um tanque como se fosse combustível, quando o meu tanque emocional está vazio, ou seja, quando eu estou emocionalmente na pior, eu fico incapaz de amar as pessoas à minha volta. Eu desanimo e eu desisto das pessoas, porque eu começo a desistir até de mim mesmo. Alguém abalado emocionalmente, alguém fraco emocionalmente, ele não é capaz de amar de forma intensa por muito tempo, ele desiste logo. E como é que eu sei que eu preciso de uma recarga emocional? Como é que eu sei que o meu tanque emocional está na reserva? Queridos, do mesmo jeito que o nosso corpo nos dá sinais de que nós precisamos comer, a barriga ronca, nós precisamos dormir, os olhos ficam pesados, o nosso corpo, a nossa mente também nos dá sinais claros de que nós estamos emocionalmente na pior e que nós precisamos fazer alguma coisa para revigorar o nosso estado emocional. Alguns sinais de alerta de que você está emocionalmente abalado ou emocionalmente na pior. Por exemplo, você sentir-se constantemente inadequado. Será que isso está acontecendo com você? Todo canto que você chega, você se sente inadequado, você é um peixe fora d'água, sabe? Eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali, e você sempre sente como se estivessem excluindo você. Você não está emocionalmente bem, isso é um sinal de que você não está bem. Explosão de impaciência. Você está aqui e de repente, BUM! Você explode de impaciência por coisas triviais. Isso é um sinal de que você está emocionalmente na pior. Desejo profundo de evitar pessoas. Esse é um dos sinais mais claros de que você está emocionalmente na pior. Desejo intenso de evitar pessoas. Você não quer ver ninguém, você não quer ouvir ninguém, você não quer atender o telefone, você não quer olhar o WhatsApp. Você fica, meu Deus, eu abro ou não abro essa mensagem, mas eu não quero responder. E você se esconde. Desejo de fuga, sabe, um desejo de fugir. Você tem fantasias de escape, aquela fantasia de ir para uma ilha no Pacífico, onde só tem mato e coqueiro e não tem ninguém. Ou então o seu desejo de fuga é uma coisa mais nordestina, você deseja ir para um sítio e ficar lá longe de todo mundo e de todos, só escutando os passarinhos e cuidando de bicho. E diz, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos bichos. Esses são alguns sinais de que você está emocionalmente na pior. O grande rei Davi, é isso mesmo, Davi, ele passou por uma fase na vida dele em que ele esteve emocionalmente esgotado, ele esteve emocionalmente destruído. E olha o que ele disse aqui no Salmo 55, versículo 4 a 7, olha o que Davi diz aqui sobre ele mesmo. Olha que ponto Davi chegou, ele diz assim, o meu coração está acelerado. Quem tem esse problema aí? Meu coração acelerou. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera, olha o desejo dele, quem dera eu tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Queridos, Davi está emocionalmente destruído aqui. Eu diria até que Davi está aqui numa crise profunda de depressão.
de ansiedade. Olha o que ele está relatando, olha os sintomas que Davi está relatando, inclusive síndrome do pânico. Ele está dizendo: estou com o coração acelerado, eu tenho tremores, eu tenho sensação de morte, eu tenho medo de morrer. E aí ele descreve: eu tenho um desejo enorme de fugir, eu fico sonhando como se eu tivesse as asas de um pássaro, de uma pomba, e eu voaria para longe, para o deserto, longe de tudo e de todos. Desejo de sumir, de desaparecer. Era assim que Davi estava se sentindo. Querido, esse é um sinal claro de que alguém está emocionalmente na pior. Alguém nesse estado é incapaz de amar aqueles que estão à sua volta. Se você está assim ou já esteve assim, você sabe disso. Porque amar não é o que você diz, amar não é um sentimento, amor é como você se comporta, é como você age. Alguém assim tem a capacidade de dar a atenção que o outro precisa, tem a capacidade de atender às necessidades do outro como deveria. Você quer fugir. Quando você percebe que alguém tem um problema, você desaparece antes que ele peça a sua ajuda. A pergunta é: quais os hábitos que nos revigoram emocionalmente e nos capacitam a amar mais e por mais tempo? Então nós vamos ver agora hábitos que nos revigoram de forma emocional, o nosso emocional. Gente, o que eu vou falar aqui são coisas extremamente simples, práticas, e talvez a maioria delas você já sabe, como você já sabia das coisas de domingo passado. Mas talvez você esteja precisando ouvir mais uma vez para ter uma atitude. Talvez você esteja precisando ouvir mais uma vez para começar a praticar, assim como eu. Primeiro hábito: ter momentos de solitude. É isso mesmo, a palavra não está escrita errada, não quis botar solidão e errei, é solitude. Querido, o que é solitude? Não confunda solitude com solidão. Solitude é um estado de isolamento e de reclusão voluntária. Você escolhe ficar sozinho. É uma situação em que a pessoa decide ficar sozinho para recarregar as suas baterias emocionais. Diferente da solidão. A solidão é um sentimento negativo. A solitude, ele é um sentimento positivo, é a alegria de ficar sozinho por alguns momentos ou por algum tempo. Uma pessoa em estado de solitude, ela desfruta dos seus momentos de isolamento, mas ela não se sente abandonada pelos outros. Ela não está chateada com ninguém. Ela não está achando que ninguém se importa com ela. Ela decidiu sair um pouco e ficar sozinha. E esse momento sozinho recarrega as suas baterias. Já a solidão é diferente. A solidão é um estado de espírito involuntário e negativo. A solidão é quando você sente que ninguém se importa com você. A solidão é quando você se sente sozinho mesmo no meio de uma multidão. Então você está sentindo solidão, isso é terrível, isso é um problema, você está mal. Não confunda solidão com solitude. Jesus, ele sempre teve os seus momentos de solitude, não de solidão, mas de solitude. Jesus costumava se retirar para longe das multidões e às vezes até para longe dos seus discípulos, mas era comum ele sair com os seus discípulos para momentos de solitude, para momentos isolados. Olha só essa passagem aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse para os discípulos dele: venham, vamos sozinhos a um lugar deserto para descansarmos um pouco. Atente para essas duas expressões, sozinhos e lugar deserto. E a ideia era para quê? Se isolar para descansar. A ideia era ter um tempo de refúgio longe das pessoas a quem eles estavam servindo.
Não parava de chegar gente, eles estavam servindo aquelas pessoas e atendendo aquelas pessoas, ele e os discípulos, e ele diz: olha, está na hora da gente dar uma parada, está na hora da gente sair daqui, vamos para um lugar deserto, vamos dar uma descansada, a gente precisa ficar sozinho, nós não podemos continuar nesse ritmo com tanta gente aqui. Querido, uma pessoa que está disponível para todo mundo, o tempo todo, ela não tem tanto valor assim quando de fato alguém precisa dela. Ela vai estar esgotada, porque ela quer estar disponível o tempo todo para todo mundo. Não dá, é impossível. Jesus, enquanto carne, está dizendo: não, a gente precisa sair para um canto sozinho. Às vezes a gente se sente culpado quando a gente se retira um pouco e diz: gente, espera aí, dá um tempo aí, eu preciso aqui ficar sozinho um pouquinho, eu preciso me restabelecer. Às vezes a gente fica se sentindo culpado por não atender todo mundo que está precisando da gente. Mas, querido, quem fica disponível o tempo todo para todo mundo acaba não ajudando ninguém. Se você não criar o hábito de se retirar para um momento longe de todos, no lugar deserto, ou seja, no lugar onde você esteja sozinho, você não terá energia para ajudar as pessoas quando de fato elas precisarem de você. As nossas emoções são como uma bateria. Se você conecta a bateria uma lâmpada, ela vai durar muito tempo. Se você conecta a essa bateria 5 lâmpadas, ela já vai durar menos tempo. Mas se você conecta 100 lâmpadas dessa bateria, ela vai durar quase nada. Então, quanto mais disponível para um maior número de pessoas, mais você se descarrega emocionalmente. E se você não tiver o hábito de sair, de fugir um pouco para um momento de solitude e não de solidão, você não vai ter energia para amar e cuidar das pessoas à sua volta. Às vezes nós estamos insistindo em continuar cuidando de muita gente, de todo mundo, mesmo depois da nossa bateria estar descarregada. E a gente pensa que está fazendo algo bom, mas a gente não está fazendo é nada. Às vezes nós estamos como uma vela queimando dos dois lados e nem estamos tão brilhosos assim quanto nós imaginamos que estamos. Só estamos gastando rápido a nossa bateria emocional. Nós precisamos de tempo para nos recarregarmos emocionalmente. Solitude oferece essa possibilidade. E quando eu falo em solitude, não imagine que para ter um momento de solitude eu tenho que ir para a beira-mar, eu tenho que ir para o alto de uma montanha com a vista linda. Não, pode ser no seu quintal, pode ser no seu quarto, pode ser na sua casa quando todo mundo sair, pode ser na sua hora do almoço, no trabalho, se você tiver um canto. Mas você precisa desenvolver o hábito de praticar a solitude. É quando você começa a curtir a sua própria presença. Tem gente que não gosta de estar consigo mesmo, com os seus pensamentos. Tem gente que não consegue um momento de silêncio. E a solitude não é você ir para um canto e pegar uma tela e começar a ficar assistindo vídeo, não. Solitude é você conseguir curtir você, é você conseguir estar com você. Se você não se aguenta, meu amigo, quer dirá os outros. Então aprenda a desenvolver o hábito de ficar sozinho. Eu amo ficar sozinho, eu amo a solitude, e isso me faz muito bem. Segundo hábito que nos revigora emocionalmente, ter momentos de recreação. Não confunda recreação com descanso. Na verdade, recreação costuma deixar a gente cansado. Depois de um dia de recreação, normalmente a gente chega em casa cansado. Ou se recreação é em casa, a gente está cansado. Não confunda recreação com descanso. Recreação não é descanso, às vezes ela cansa. Sabe, descanso é o hábito que nos revigora fisicamente, e nós precisamos dele, mas recreação é o hábito que nos revigora emocionalmente. E o que é recreação? Recreação são atividades que têm o poder de nos relaxar e nos divertir.
Isso é recreação. Uma atividade que tem o poder de relaxar você, tirar a atenção e divertir você, distrair você. Recreação são atividades prazerosas que não fazem parte da nossa rotina do dia a dia. Então isso é uma recreação, é algo prazeroso, mas que não faz parte do meu dia a dia. E recreação pode ser coisas diferentes para diferentes tipos de pessoas. Nós somos diferentes e nós relaxamos e nos divertimos com coisas diferentes. Então a recreação pode ser esportes os mais variados, pode ser artes, pode ser música, pode ser passeios, viagens, brincadeiras, jogos, pescaria. Podem ser diferentes tipos de coisas para diferentes tipos de pessoas. Você precisa encontrar o que é que lhe recarrega emocionalmente, o que é que te relaxa, o que é que te diverte, e você precisa criar o hábito de fazer vez por outra isso, porque você precisa desse momento de recreação para recarregar-se emocionalmente, para que você esteja apto para amar melhor e mais as pessoas que estiverem à tua volta. Se você está relaxado depois de um dia de relaxamento, de diversão, você é muito mais capaz de ser paciente com seus filhos, de ser paciente com seus pais, de ser paciente com seu cônjuge, porque você não está tenso, você está relaxado, você se divertiu. Isso é importantíssimo, não ignore o poder da recreação. E você vai fazer isso não só por você, mas principalmente pelos outros a quem você ama. Uma dica: se você trabalha, o seu trabalho é um trabalho que você trabalha com a mente, sabe, tem trabalho que você passa o tempo todo forçando a sua mente, é de raciocínio o seu trabalho. Provavelmente uma atividade que vai relaxar você não vai ser jogar xadrez. Provavelmente não vai ser uma atividade que vai forçar mais ainda raciocínio. Então, se você é alguém que trabalha muito com a mente, provavelmente a atividade que vai relaxar você é alguma coisa que tem a ver com o físico, uma atividade física, que não exige muito raciocínio, que você não tem que pensar muito para fazer, você simplesmente vai lá e faz. Isso provavelmente vai relaxar você mais do que alguma coisa que você tem que mexer com a mente. E o contrário, se o seu trabalho é um trabalho muito mais físico, é muito mais um trabalho que você exige do seu físico, do seu corpo, provavelmente o que vai relaxar você é uma coisa que você trabalhe mais com a mente do que com o corpo. Mas você precisa encontrar essa atividade. Ela não precisa ser cara, ela não precisa ser sofisticada, ela não precisa ser longe, ela não precisa ser nem fora de casa, pode ser alguma coisa que você faz em casa, mas você precisa encontrar alguma coisa que relaxe você, que distraia você, que relaxe você ao ponto de você se sentir melhor para amar as pessoas à sua volta. E o terceiro hábito que nos revigora emocionalmente: cultivar o bom humor e o sorriso fácil. Tem gente que anda o tempo todo com cara de quem chupou limão. Tem gente que é a tristeza dos palhaços. Misericórdia, você pode contar a piada que foi, a pessoa, quando ela ri muito, ela fala: misericórdia, parece que está se esforçando para não rir. Mas você já viu como é bom estar perto de alguém de bom humor? Alguém que tem bom humor, alguém que tem um sorriso fácil, é bom demais. Olha o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 22. A alegria faz bem à saúde. Aqui na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. A alegria faz bem à saúde. Querido, você que não consegue rir, você que não consegue sorrir, você que só vive de mau humor, você está fazendo mal à sua saúde. Bom humor é um recarregador emocional eficiente. O bom humor é muitas vezes o que nos mantém sãos diante das adversidades da vida. Você consegue encarar a vida com bom humor, você consegue encarar os percalços, as dificuldades com bom humor. Você conhece alguém assim, que consegue encarar a vida, mesmo as coisas ruins, com bom humor?
um sorriso no rosto, um olhar mais leve, deixa a vida mais fácil e mais divertida. Se você quer ser equilibrado emocionalmente, você precisa encarar a vida com mais leveza, você precisa encarar a vida com mais humor. Aprenda a rir dos seus problemas, aprenda a rir das suas dores, aprenda a rir das suas limitações. Quem não já me viu rindo da minha cegueira? Gente, você tem que aprender a rir dos seus problemas, a rir das suas limitações. Não ria dos problemas dos outros, não, que isso ofende. Você tem que aprender a rir dos seus problemas, das suas limitações. Rir até da sua própria dor. Levar a vida com mais leveza. Se você aprender a rir dessas coisas, eu tenho certeza, vai ter muito material para você rir. Rir das suas limitações, rir dos seus problemas, rir das suas dores. Não vai faltar material para fazer você rir. Agora, querido, se você apenas se diverte quando todos os seus problemas estão resolvidos, você nunca vai se divertir de fato com a vida. Você vai estar sempre mal-humorado, porque sempre haverá problemas não resolvidos. Sempre haverá dores, sempre haverá dificuldades nesse mundo. E se você não aprender a lidar com isso, com mais humor, você vai viver sempre mal-humorado. Às vezes é difícil encontrar motivos para rir, né? Mas essa escolha de encontrar motivos para rir depende mais de você do que das situações à sua volta. É você aprender a ver o lado engraçado das coisas, e não só o que é de fato engraçado por natureza, mas se você aprender a habilidade de ver as coisas com bom humor e a ver o lado engraçado, você vai ver que tem graça sim, até nas dificuldades e nas dores. Você vai aprender a rir dessas coisas e emocionalmente você vai ficar muito, muito melhor. Queridos, eu escutei e li sobre a história de um homem chamado Viktor Emil Frankl. Esse camarada é um austríaco, psiquiatra e neurologista. Ele passou a maior parte da Segunda Guerra Mundial preso em um campo de concentração nazista. Olha o que ele diz. Ele desenvolveu alguns estudos sobre isso, mas olha o que ele diz. Ele diz: eu nunca teria conseguido suportar se não conseguisse rir. Ele passou a maior parte da Segunda Guerra preso num campo de concentração nazista. Mas ele diz: se eu não aprender a ver as coisas com humor, eu não vou sobreviver. E mesmo dentro de um campo de concentração nazista, ele conseguiu encontrar motivos para rir. Se alguém pode encontrar motivos para sorrir dentro de um campo de concentração dos nazistas, será que você não pode encontrar motivos para sorrir na sua vida? Será que você está tão ruim assim? Eu acredito que dá. Eu acredito que dá. Por isso que eu digo, depende mais de você do que das circunstâncias. Então aprenda a ver o lado engraçado das coisas, não leve a vida tão a sério, aprenda a rir dos seus problemas. Cultive o hábito de bom humor e de sorriso fácil. Isso vai fazer bem para você e consequentemente vai fazer bem para as pessoas que você ama. Isso vai te recarregar emocionalmente e vai te capacitar a amar mais por mais tempo. Agora eu quero falar dos hábitos que nos revigoram espiritualmente. Esse é que vocês conhecem mesmo. Quero falar 3 hábitos que vocês conhecem bem, mas que mesmo conhecendo nós às vezes falhamos em praticar. Então a pergunta é: quais são os hábitos que me revigoram espiritualmente e me capacitam a amar mais e por mais tempo? Primeiro hábito: ter um tempo a sós com Deus. É diferente da solitude. Solitude é quando eu estou sozinho comigo mesmo.
Aqui é ter um tempo a sós com Deus. Aquela cadeira vazia ali representa que tem alguém ali, que você não consegue ver, mas que está ali, Deus. Esse é o hábito que nos revigora espiritualmente. Tempo gasto sozinho com Deus, onde você permite que Deus fale com você através da Bíblia, através da inspiração, ou seja, daquilo que Ele fala à sua mente, e você fala com Deus por meio da oração. Nesse tempo com Deus você lê a Bíblia, você ora, mas também você fica em silêncio para ouvir Deus falar com você. Tem gente que entra na presença de Deus, mas ele não dá tempo, ele não dá chance de Deus falar com ele. Ele entra e... amém, aí sai. Sabe, uma vez eu assisti um vídeo que ilustrava isso, estava como se fosse uma pessoa representando Deus sentado de um lado da mesa, aí o cara chegava para sentar do outro para orar. E ele sentava, botava a pasta dele em cima da mesa e começava: Deus, eu estou precisando disso, e passa na lista dele, precisando disso, precisando daquilo, não sei o que, daquilo, também quero agradecer por isso, por aquilo, tal. Aí quando Deus fazia assim, para falar, aí dizia, amém, aí se levantava e saía. Às vezes a gente faz assim, momento com Deus você tem que ficar calado. Tem a hora de falar, tem a hora de orar, tem a hora de ler, mas tem a hora de você calar. Se você não calar, você não vai ouvir. Então por isso que esse tempo com Deus não pode ser na correria. Sabe, esse tempo a sós com Deus não dá para ser no carro. Sabe, enquanto você dirige, enquanto você presta atenção no trânsito, enquanto o cara buzina lá atrás, não dá. Ouvir Deus não é muito fácil para a gente, porque a gente vive se conectando em tudo, menos nele. Exige um tempo tranquilo. Eu não conheço nada melhor para nos recarregar espiritualmente do que um tempo a sós com Deus. Não existe nada melhor. Não existe nada mais eficiente do que isso. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Atente para isso, entra no teu quarto. Quarto aqui, ele representa o que na tua casa? Todo mundo que chega na tua casa entra no teu quarto? Não, porque o teu quarto é lugar de quê? É um lugar íntimo, é um lugar de intimidade, é um lugar seu. Então quando Jesus diz entra no teu quarto, ali significa o teu tempo com Deus é um tempo de intimidade. E quando ele diz fecha a porta, o que significa fechar a porta? É um tempo de exclusividade. Então quarto representa intimidade, porta fechada representa exclusividade. Então o que Jesus está falando é de um tempo a sós com Deus, exclusivo para Deus e íntimo com Deus. Ninguém mais entra, ninguém mais participa, é você e Deus. Mas você deve estar perguntando assim, mas por que eu preciso de um tempo a sós com Deus, se eu já converso com Deus o dia todo? Eu vou lavando os pratos, eu vou conversando com Deus, eu vou dirigindo, vou conversando com Deus, eu vou varrendo a casa, vou conversando com Deus, eu estou atendendo um cliente, estou conversando com Deus. Eu não preciso de um tempo sozinho com Deus, porque eu já converso com Ele o dia todo. Ok. Eu pergunto a você, você acha que Jesus não conversava com Deus o dia todo? Você acha que Jesus falava com Deus durante o dia menos do que você? Claro que não. Eu e o Pai somos um, conexão perfeita. Mas Jesus tirava todos os dias um tempo para estar sós com o Pai. E aí, o que é que você me diz disso? Querido, a conversa constante que você tem com Deus ao longo do dia não substitui a conversa a sós com Ele.
Imagina, olha para o teu casamento, você que é casado. Imagina que o teu cônjuge conversa com você o tempo todo, mas ele nunca conversa só com você. Isso não vai dar certo, se ele não conversa só com você. Está sempre em meio a afazeres e falando com você, mas nunca para conversar com você. Nunca se senta para olhar nos teus olhos e conversar com você. Isso funciona? Não funciona. Querido, se Jesus entendeu que precisava de um tempo diário a sós com o Pai, é muita arrogância da minha parte achar que eu posso ter intimidade com Deus, que eu posso ouvir Deus sem ter um tempo a sós com Ele. Não dá. Então não dá. É importante sabermos que se a oração é uma das principais armas do crente na batalha espiritual, então não é de se estranhar que o diabo faça de tudo para nos impedir de termos esse tempo a sós com Deus em oração. É por isso que, para ter esse hábito, nós precisamos estabelecer um compromisso absoluto e inegociável. Se não for um compromisso absoluto e inegociável de ter um tempo com Deus todos os dias, pode ter certeza, o diabo vai dar um jeito de colocar várias armadilhas, várias distrações para nos manter sempre ocupados demais para orar. Se quando surgir uma coisa, a gente aceitar aquilo, e não, então depois eu tenho, não, amanhã eu tenho, todo dia vai aparecer alguma coisa. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você, mas enquanto você estiver dando trela para ele, enquanto você estiver caindo nas armadilhas dele, enquanto você estiver caindo na distração dele, ele vai continuar fazendo isso. Compromisso absoluto e negociável significa que você vai ter que desligar o troço desse teu telefone. Ou que você vai ter que chegar e dizer assim, olha, eu não quero que ninguém entre aqui agora nesse quarto, eu não quero que ninguém entre nesse banheiro, eu não quero que ninguém venha no quintal, porque agora eu vou ter meu tempo com Deus. Se a tua casa é assim, movimentada, né? A minha casa sempre tem momento que eu estou só. Então, mas se a tua casa não tem esse momento, de repente você tem que dizer para, ó, gente, agora ninguém entra aqui. Ninguém me chama. Porque é um compromisso inegociável e absoluto. Seja lá o que você necessite fazer para guardar esse tempo a sós com Deus, faça. Senão sua carne, não só o diabo, mas a sua própria carne vai pressioná-lo a abandonar esse compromisso. O tempo a sós com Deus em oração é vitamina para o teu espírito. E se você não tiver esse tempo com Deus, então a sua carne vai ficar cada vez mais forte e o teu espírito cada vez mais fraco. E você vai ter derrotas cada vez mais frequentes no teu dia a dia. Derrotas para a tua carne. Lembra que a gente deu um nome para a carne? Muita gente deu um nome para a carne. Ou seja, para aquela voz da sua carne que fica dizendo para você fazer o que não deve fazer, ou para você não fazer o que você tem que fazer. Do mesmo jeito que a sua carne, ela é preguiçosa e diz, não vai caminhar, come esse sanduíche aí, né? Come essa coxinha. A sua carne também vai dizer, deixa para orar mais tarde, deixa para orar amanhã, deixa para ler a Bíblia depois. E se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai ficar cada vez mais forte, seu espírito cada vez mais fraco, e cada vez você vai perder mais. E em vez de você fazer aquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo na mensagem passada, de esmurrarmos a nossa carne, Paulo diz, eu vou esmurrar a minha carne, vou humilhar a minha carne. É ela que vai nos esmurrar, é ela que vai nos humilhar todos os dias. Então, querido, esse é um hábito que fará diferença na nossa vida, que vai nos revigorar espiritualmente, nos renovar espiritualmente. Isso vai tornar
cada um de nós o mais capaz de amar mais por mais tempo. Segundo hábito que nos revigora espiritualmente, participar dos cultos na igreja. Esse é um hábito que com certeza tem o poder de nos revigorar espiritualmente. É no culto que você é ministrado, exortado, confrontado, edificado, por meio da exposição da palavra de Deus, dos cânticos que são entoados. Muitos de vocês começaram a ser edificados e tocados no louvor, e depois vocês são edificados, exortados, confortados, desafiados na mensagem. Quantas vezes você não chegou aqui nesse lugar trazido por um senso de responsabilidade? Você não queria vir. Cada pedacinho seu dizia assim: fica em casa, descansa, você está cansado, você já foi no PGM essa semana. Mas você veio por um senso de responsabilidade. E quando você esteve aqui, e depois que você saiu daqui, você saiu agraciado, renovado e agradecido. Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe nesse lugar hoje. Quantas vezes isso não já aconteceu com você? Quantas vezes você não chegou nesse lugar determinado a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão, e aqui Deus falou claramente que você estava errado, e evitou que você quebrasse a cara na segunda-feira? Ou quantas vezes você estava temeroso de tomar uma decisão que era correta, mas você estava com medo, e aqui Deus falou claramente que você tinha que ir em frente, e isso fez você ir em frente no dia seguinte? Quantas vezes você ouviu aqui uma palavra que motivou você a sair daqui e se tornar um cônjuge melhor, um pai melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor? Quantos estavam aqui semana passada e só pelo fato de estarem aqui e serem ministrados, tomaram a decisão de fazer uma reeducação alimentar e começar a caminhar pelo menos? Várias pessoas que não estavam fazendo nada a respeito disso, mas domingo passado disseram: eu vou. E quando chegaram aqui, Deus falou, e saíram daqui motivados, e estão aí a todo gás, cuidando da saúde. Queridos, cadeiras vazias não podem ser exortadas, não podem ser desafiadas, não podem ser edificadas. Se você não veio, a sua cadeira ficou aqui vazia, e você não foi edificado, você não foi desafiado, você não foi exortado. Aquela semana você pode ter tomado um monte de decisões erradas só porque você não veio ao culto. Deus tinha uma palavra para você, mas você ficou em casa. Você escutou a sua carne dizendo: fica para assistir o jogo, fica para fazer uma faxina. E aí você não veio, e aí não ouviu Deus falar, não foi edificado, não foi desafiado. Mas eu posso assistir o culto pela internet? Eu posso assistir o culto pela internet, eu não preciso vir pessoalmente. Eu duvido que em casa, assistindo pela internet, você esteja tão aberto para Deus quanto quando você está aqui presencialmente. Duvido. Eu digo isso com propriedade porque eu já estive em casa assistindo, ou porque estava doente, ou porque estava viajando e eu assisti online. Não adianta. Por mais que você se esforce, por mais que não, eu vou ficar como se estivesse lá. Não fica. Você não fica aberto para Deus como você fica aqui. Qualquer coisa tira a tua atenção em casa. Você se levanta para ir beber água. Aqui você se segura, mas lá você se levanta para beber água, lá você se levanta para ir no banheiro, para colocar uma panela no fogo, para apagar um fogo, já começa a preparar a janta para quando terminar o culto, a janta já está pronta, às vezes começa a jantar na hora do culto. Ou não é isso que acontece? Você que está aí em casa agora assistindo, o que você está fazendo agora? De repente você está vindo agora do banheiro, chegou agora, levantou-se agora para ir na cozinha,
Não tem. Em casa você não está aberto para Deus como você estaria se estivesse aqui. O culto online é uma bênção, por isso a gente não para de fazer. Eu poderia dizer assim, não, vamos cortar o culto ao vivo, que aí obriga as pessoas a virem para cá. Mas aí por causa das pessoas que decidem não vir para o culto, podendo vir, nós vamos deixar de alcançar aqueles que não podem vir. Então, por causa daqueles que não podem vir, nós mantemos o culto online. É uma pena que aqueles que podem vir começaram a usar o culto online como uma muleta. Mas eu não fui mais assistir, assistiu de forma cebosa muitas vezes. E às vezes só assistiu. Igual assiste um vídeo no YouTube, igual assiste um filme, você não cultuou, você assistiu o culto. É literalmente você assistiu o culto. Às vezes eu percebo quando uma família é muito online e pouco presencial. Se ela tem meninos, se tem filhos pequenos, sabe o que acontece? Os meninos, quando me encontram, parece estar encontrando um artista da televisão. Eles ficam assim, é o pastor. Eu digo, esse menino está me vendo muito pela televisão. Ele está me vendo muito pela televisão, ele está, né, a reação dele não é normal quando está me vendo nos cantos. Está me vendo muito pela televisão. Então, querido, o culto online é uma benção para quem não pode vir, para quem está doente, para quem mora longe, para quem acabou de chegar do trabalho em cima da hora, não dava tempo de chegar, para várias situações. Quem está nos outros estados, às vezes está sem igreja ainda, para quem vai assistir durante a semana, para rever o culto, ou pessoas de outros lugares. Um dia desse tinha gente aqui, tinha um casal aqui na igreja que terminou o culto, me procurou e disse, pastor, nós acompanhamos as mensagens há bastante tempo, o pastor da nossa igreja também acompanha, claro que não ao vivo, né, questão no culto lá, também acompanha as mensagens. Aí eu disse, vocês moram onde? Ele disse, na Flórida, Estados Unidos. Está vendo? Se não fosse online, as pessoas lá não estavam ouvindo. Ela disse, tem a família minha lá em Florianópolis que assiste, tem gente do Rio de Janeiro que assiste, tem gente de todo canto, tem pastores do Paraná que mandam mensagem para mim. Tem gente de todo lugar assistindo. Mas, querido, se você está aqui, não troque o culto presencial pelo culto online. Quer ser revigorado espiritualmente? Cultive o hábito de vir ao culto com sua família. Vem entregar o seu louvor, vem adorar com os seus irmãos em família. Vem entregar a sua oferta a Deus, venha ser ministrado pela palavra de Deus. Isso é culto. E esse é um hábito que vai revigorar você espiritualmente. E o terceiro hábito, e o último que nós vamos ver hoje, terceiro hábito que nos revigora espiritualmente, esse a gente fala aqui o tempo todo, participar de um pequeno grupo de discípulos. Nós chamamos isso aqui de PGM. Pequeno grupo multiplicador. Você precisa de um pequeno grupo. Nós dizemos isso aqui o tempo todo. Quando chega alguém novo na igreja, eu digo, meu amigo, se você não participar de um pequeno grupo, você nunca vai se sentir parte dessa igreja. Você vai ser sempre um na multidão. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunirmos, como igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, que estão deixando de se reunir. Naquele tempo não tinha nem culto online, o pessoal já estava deixando de se reunir. Mas encorajemo-nos uns aos outros. Aqui é encorajamento mútuo. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima o dia, a gente está vendo que o dia do Senhor está se aproximando, e agora mais do que nunca, a gente precisa estar se reunindo, a gente precisa estar juntos. Aí você diz, pastor, mas o texto não fala de pequeno grupo. Você queria que eu falasse do texto de pequeno grupo? Mas fala em Atos 2, mas olha só, é porque esse texto fala das duas coisas que eu falei, fala do grande grupo e do pequeno grupo. O texto não fala de pequeno grupo, ele fala de reunião, e eu já estou vindo para o culto, e o culto é uma reunião, então pronto, sim, amém. O culto é importantíssimo, acabei de falar,
mas o texto também fala de quê? De encorajamento mútuo. Eu pergunto, no culto tem encorajamento? Tem. Mas é encorajamento mútuo? Um encoraja o outro e o outro encoraja um? Não. Aqui só tem uma pessoa falando e todo mundo ouvindo. Então Deus encoraja você por meio de mim, eu estou falando, ou então por meio de alguém que está ministrando aqui. Mas aqui não é encorajamento mútuo. Vocês agora não estão me encorajando. A pessoa que está sentada ali não está encorajando você. Aqui tem encorajamento, mas não é um encorajamento mútuo. Onde é que tem encorajamento mútuo? Na igreja, na reunião, de onde? Do pequeno grupo. Você não vai encontrar encorajamento mútuo num grupo grande como esse. Esse tipo de encorajamento você só encontra nos PGMs. Não esqueça, lá em Atos 2 diz que o jeito bíblico de ser igreja é o jeito, não é o jeito que o pastor Micaías inventou, não é o jeito da Ibavinha, é o jeito bíblico de ser igreja, é no templo e de casa. Ai, não ouvi. É no templo e de casa em casa. Querido, não esqueça, a qualidade do seu relacionamento com Deus determina a qualidade de todos os seus outros relacionamentos. Se o seu relacionamento com Deus está em baixa, se você está espiritualmente fraco, frio, você perde a capacidade de amar as pessoas que estão à sua volta. Quando o seu relacionamento com Deus fica em baixa, tudo mais na sua vida fica em baixa também. Mas quando o seu relacionamento com Deus está em alta, tudo mais na sua vida vai ficar em alta também. Então desenvolva hábitos que te revigorem espiritualmente. Isso vai tornar você capaz de amar mais por mais tempo. Querido, para concluir, se você está fisicamente exausto, emocionalmente abalado ou espiritualmente frio, você não vai conseguir amar as pessoas à sua volta. Então, desenvolva esses hábitos. Vamos nós desenvolver esses hábitos como prioridade em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.